Estou aqui diante deste canal, quero pedindo a vocês que vá embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe um joinha pra gente ir e continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esse daqui. E vamos parar de enrolação, bora pro vídeo. Quero trazer aqui uma palavra aqui com vocês aqui, em Mateus 9, primeiro. Entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas dizia entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Meus queridos e minhas queridas, estou aqui hoje diante deste canal para trazer esta palavra aqui com vocês aqui e dizer para vocês que Jesus é maravilhoso, que Jesus é digno. Meus queridos e minhas queridas, bom dia, meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas, trouxeram um paralítico até Jesus. E Jesus pegou, Jesus passando para o outro lado, e desceu do barco. E chegando dele, e trouxeram para chegando na cidade, trouxeram um paralítico até Jesus. E Jesus, vendo ele, e disse: Filho, tem bom ânimo, perdoado estão os seus pecados. E logo os escribas e fariseus disse assim: ele blasfema, ele blasfema. E Jesus, vendo ele disse, pensou, Jesus, escutando seus pensamentos, disse assim: que pensais mal assim, sabeis que também o Filho do Homem tem poder na terra também para perdoar pecado. E disse ele disse ao seu paralítico: Filho, tem bom ânimo, levanta-te, anda, levanta-te, vá. E o paralítico levantou e foi. Jesus operou tantos milagres, meus queridos e minhas queridas. Jesus fez tantas curas, tantos milagres, tantas maravilhas que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Olha os milagres que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas, meus queridos e minhas queridas. Eis que, meus queridos e minhas queridas, meus queridos e minhas queridas, meus queridos e minhas queridas, Jesus ia entrando dentro da cidade com uma multidão. Eis que veio outra multidão de dentro da cidade para fora. Era uma viúva que enterrava seu único filho. E Jesus disse para ela: mulher, não chora-te. E como não chorar, enterra seu único filho. Jesus podia ressuscitar o marido dela. Só basta ela levar Jesus aonde está o marido dela. Que Jesus ia ressuscitá-lo. E Jesus disse, tocou no escribe. Jesus tocou no escribe e disse assim: filho, levanta, menino, levanta-te. E o menino pegou e sentou. Meus queridos e minhas queridas, e todos ficaram maravilhados. Meus queridos e minhas queridas, meus queridos e minhas queridas, e chegou um leproso até Jesus. Chegou um leproso até Jesus. E o leproso chegou e adorou Jesus. Adorou Jesus. E disse assim, o leproso pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. E Jesus disse: quero. Jesus tocou e ficou purificado da lepra. O leproso ficou limpo da lepra.
Aquele ponto ficou limpo da lepra, meus queridos, minhas queridas, meus queridos e minhas queridas. E logo ficou, logo que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas. Eis que, meus queridos e minhas queridas, que mandaram chamar Jesus e disse para Jesus: ah, Senhor, Lázaro que tu amas está doente, está enfermo. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: esta enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado sobre ela. E Jesus, sabendo da notícia, Jesus ainda ficou 2 dias naquele lugar. E depois dos 2 dias, Jesus disse desta forma: vamos voltar para a Judeia, porque e depois dos 2 dias, Jesus disse assim: vamos voltar para a Judeia. E os discípulos pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, os judeus queriam apedrejá-lo, mas mesmo assim o Senhor quer voltar para lá. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: ah, não tem doce agora no dia, se andar de dia não tropeça, mas se andar à noite tropeça. Vamos voltar para lá, porque nosso amigo Lázaro está dormindo e vão despertá-lo do seu sono. E os discípulos pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, se está dormindo, está salvo, está salvo. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: não está do verbo, não é do verbo está dormindo, é do verbo que morreu. E o verbo morreu e por ressuscitá-lo dos mortos. Vamos voltar para lá. E logo chegando lá, Marta, no encontro de Jesus, e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, se o Senhor estivesse vindo, Lázaro não tinha morrido, mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele concederá. E Jesus pegou e disse desta forma para ela: Marta, não chore-te, Lázaro de ressuscitar. E Marta pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, eu sei que vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia, na ressurreição do último dia. E Jesus pegou e disse desta forma para ela: Marta, onde o puseres, onde o colocares. E Marta pegou e levou Jesus até lá. E Jesus, chegando até lá, ele disse assim: retire-se a pedra. E Marta veio em encontro de Jesus e disse desta forma: ah, Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias, já cheira mal. E Jesus pegou e disse desta forma para ela: e Marta, eu não disse, tu crê, tu verás a glória de Deus. Retire-se a pedra, retire-se a pedra, retire-se a pedra. Retire-se a pedra. E pegaram-se e retiraram-se a pedra. Jesus, chegando até o sepulcro, Jesus disse assim para o Pai: Pai, fizeste isto para acreditar no meu propósito que vim aqui na terra. E Jesus, chegando até o sepulcro, Jesus chorou no sepulcro, meus queridos e minhas queridas. Jesus chorou no sepulcro, meus queridos e minhas queridas. E Jesus só disse uma palavra: filho, Lázaro, sai para fora. E Lázaro pegou e saiu para fora. E todos ficaram maravilhados. Se Jesus quisesse, meus queridos e minhas queridas, Jesus podia ressuscitar todos os defuntos, até aqueles que não tem mais nem osso lá mais, não tem nem osso lá mais, nem osso lá mais. Jesus podia ressuscitá-lo, podia. Só bastava Jesus mandar tirar todas as pedras de todo o sepulcro e dizer para todos os defuntos, todos que estão no sepulcro, todos que estão mortos aí, saem para fora. E todos iam sair para fora, porque Jesus tem esse poder, meus queridos e minhas queridas. Quer dizer aqui hoje para você, meus queridos e minhas queridas, que Jesus é maravilhoso. Jesus é digno, Jesus é grande, forte, poderoso, meus queridos e minhas queridas. Quer dizer que hoje para você, meus queridos e minhas queridas, mas na Páscoa, meus queridos e minhas queridas, Jesus foi entregue a Pilato para ser crucificado,
meus queridos e minhas queridas. Jesus levou tanta chicoteada, mas tanta chicoteada, que parte da tua costeira dava a ser vista, que parte da tua costeira dava a ser vista, da tua costeira dava a ser vista. Podia enfiar a mão lá, meus queridos e minhas queridas, podia enfiar a mão lá, meus queridos e minhas queridas, podia enfiar a mão lá, meus queridos e minhas queridas. Enfiaram, meus queridos e minhas queridas, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus, e Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos e minhas queridas. Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos e minhas queridas, e foi uma dor tão tremenda, meus queridos e minhas queridas. Jesus suportou uma coroa de espinho, meus queridos e minhas queridas, para que hoje nós tenhamos uma coroa de glória, uma coroa toda enfeitada de pedra preciosa. Olha que Jesus suportou uma coroa de espinho, meus queridos e minhas queridas. E fizeram Jesus carregar uma... Ele estava com manto, jogaram um manto até Jesus, no corpo dele, vestiu ele com manto, e na hora de levar Jesus para ser crucificado, expulsaram esse manto, e foi uma dor tão tremenda, meus queridos e minhas queridas. Foi uma dor tão tremenda, meus queridos e minhas queridas. Jesus gritou, meus queridos e minhas queridas. Fizeram Jesus carregar uma cruz tão pesada, quilômetros e quilômetros de distância. Eu não sei se era a cruz inteira, a Bíblia não relata se era a cruz inteira ou se era só um pedaço, só uma parte de pregar as mãos, meus queridos e minhas queridas. Sim, minhas queridas, eu só sei que fizeram Jesus carregar a cruz tão pesada, quilômetros de distância. O que estava pesado não era a cruz, eram nossos pecados que estavam sobre ele, estava pesado, não era a cruz, eram nossos pecados que estavam sobre ele. Ele estava no Gólgota, em cima do Gólgota, pregaram Jesus na cruz, os pregos entraram nas tuas mãos e nos teus pés. Meus queridos e minhas queridas, mas Jesus sentiu sede lá em cima, meus queridos e minhas queridas. Em vez de eles dar água para Jesus, eles deu foi vinagre para Jesus. Oh, meus queridos e minhas queridas, põe uma gotinha de vinagre na xícara e joga no bebe para vocês verem, o gosto que tem, Foi este gosto que Jesus suportou, meus queridos e minhas queridas. Meus queridos e minhas queridas, eles lançaram uma lança entre Jesus, a lança ultrapassou os teus peitos, meus queridos e minhas queridas. Mas no terceiro dia, Jesus lá em cima da cruz, meus queridos e minhas queridas, tinha um ladrão que bebia só caçoando de Jesus, falando: se tu és o Filho de Deus, salva-te, desce da cruz, salva-te e salva nós também, salva nós também. E do outro lado, disse desta forma: você não tem temor a Deus, nem no meio da morte você não tem temor a Deus. E nós merecemos este castigo, mas este homem, o que mal tem, mal nenhum tem, meus queridos, mal nenhum tem. E disse para Jesus: Senhor, quando o Senhor chegar em teu reino, lembre-se de mim. E o que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus, meus queridos e minhas queridas, por aí vocês podem ver, meus queridos e minhas queridas, vai no terceiro dia, meus queridos e minhas queridas, Jesus fez o que está consumado. Jesus morreu, o inferno fez festa, mas a festa dele durou pouco, meus queridos e minhas queridas, que Jesus foi até o inferno, tomou a chave da morte de Satanás,
Satanás, tomou a chave da morte de Satanás, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, e ele agora é advogado, ele agora intercede por nós, ele agora intercede por nós, meus queridos e minhas queridas. E quando Jesus ressuscitou, meus queridos e minhas queridas, eis que Maria e Marta, Maria foi até o sepulcro com azeite para ungir o corpo e viu que a pedra não estava lá mais, que a pedra tinha sido removida, e viu, e chegaram até, e viu todos os dois anjos diante dela, e disse assim: porque procuram vivo entre os mortos, Jesus não está lá mais, Jesus ressuscitou, meus queridos e minhas queridas. Quando ela se entrou dentro do sepulcro, viu que Jesus não estava lá mais, e correu e falou com os outros que tinham roubado o corpo, e os outros dois discípulos foi até lá e disse assim, e um comentou com o outro: ele ressuscitou, e o outro disse: não, roubaram o corpo. Ele disse, e o outro pegou e disse desta forma, ele disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Ele ressuscitou, e meus queridos e minhas queridas, ele apareceu, foi para Maria que ele apareceu, e disse: não me toque, vai e fale para os outros, que eu ressuscitei, e chegou e comentou, e logo ele entrou, meus queridos e minhas queridas, até a casa, meus queridos e minhas queridas, e todos ficaram maravilhados. E Tomé disse desta forma: eu só acredito se eu tocar onde foi gravado os pregos, onde foi gravados os pregos, e disse desta forma para ele: eu só acredito se eu, quando eu ver onde foi gravados os pregos, e Jesus pegou e apareceu para eles e disse assim: Tomé, toque, Tomé, toque, veja que sou eu mesmo. E Tomé tocou e viu que era Jesus mesmo, e disse: Senhor meu Deus, meu Pai, e Jesus pegou e disse desta forma: Tomé, bendito aquele que viu e não, bendito aquele que não viu e creu, bendito aquele que não viu e creu, não viu e creu. Meus queridos e minhas queridas, olha os milagres que Jesus operou, olha aí, meus queridos e minhas queridas, Jesus suportou isso tudo para dar um direito de nós da vida eterna, meus queridos e minhas queridas, para dar um direito de nós entrar no céu pelas portas, meus queridos e minhas queridas. Devemos confiar, devemos crer, devemos acreditar em Jesus, porque Jesus veio aqui nessa terra, meus queridos e minhas queridas, passou por tudo isso, meus queridos e minhas queridas, para dar um direito de hoje, meus queridos e minhas queridas, da vida eterna, meus queridos e minhas queridas. Devemos sim, meus queridos e minhas queridas, ser fiel, ser digno, meus queridos e minhas queridas. A gente devemos adorar Ele, meus queridos e minhas queridas, de toda a nossa vida, meus queridos e minhas queridas. Devemos adorar Ele, meus queridos e minhas queridas, de toda a nossa vida, meus queridos e minhas queridas, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória, meus queridos e minhas queridas. E como é gostoso e como é digno ser fiel, ser temente, ser grato, buscar a santidade, buscar o amor, buscar a crença deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje, meus queridos e minhas queridas, porque esse Deus é tão maravilhoso, Deus é tão digno, tão de grande e grato ser fiel, ser temente, meus queridos e minhas queridas, e como é gostoso ser fiel, ser grato, ser temente, diante da presença, diante da graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Estou aqui hoje, meus queridos e minhas queridas, para dizer para você, meus queridos e minhas queridas, que Deus é tão maravilhoso, meus queridos e minhas queridas, e como é gostoso e como é digno ser fiel, ser temente, ser grato, meus queridos
queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Busque mais o amor. Busque mais a graça deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja fiel, seja digno, seja grato. Busque mais a santidade, meus queridos e minhas queridas. Busque mais o amor. Busque mais a crença deste Deus, meus queridos e minhas queridas. Seja fiel, seja digno, seja grato. Busque mais a santidade. Busque mais o amor. Busque mais a crença deste Deus. Seja mais fiel, meus queridos e minhas queridas. Busque mais a santidade. Busque mais o amor. Busque mais a crença deste Deus, meus queridos e minhas queridas. E são somente essas palavras que o Espírito Santo de Deus me conceda. Agora vá embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esse daqui, porque quase todos os dias eu posto vídeo novo aqui neste canal. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, quanto mais eu for postando vídeo, mais vocês vão ficar por dentro dos meus vídeos. Então se inscreva no canal agora e ative o sininho de notificação e continue inscrito neste canal do YouTube. Então tem mais vídeos como esse daqui. E deixe um joinha pra gente aí. E até mais. E tchau, tchau. E até mais. E tchau, tchau.